Na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. E nós recebemos agora para uma entrevista de 15 minutos Terezinha de Carvalho, pré-candidata do PTB à Prefeitura de Campinas. Terezinha, muito boa tarde. Boa tarde, Zezé, tudo bem? Boa tarde, Rose, boa tarde, Marcão. Prazer retornar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber. Bom, obrigada. Terezinha, você tem feito campanha, você tem estado nas redes falando das suas propostas, mas nos bastidores hoje o que se diz é que muito dificilmente a sua candidatura vai decolar e que já existe uma negociação do PTB com o Rafa Zimbaldi para que o vice saia do teu partido. Inclusive, você poderia ser essa candidata a vice-prefeita. Como você está vendo tudo isso? Bom, não é novidade, né? Acho que desde o primeiro dia que eu dei entrevista para vocês, acho que a Rose até me perguntou se eu seria a candidata laranja do PTB. Eu fiquei 12 anos fora da política, acreditando que a política mudou. Inclusive, voltei por conta disso. E o que eu estou vendo é que, assim, nitidamente, depois dessa notícia de hoje, né, do PP, que estava alinhadíssimo com o Orsi desistir, tipo rasteira de cima para baixo, é o que eu estou entendendo, eu digo a você, na política nada é impossível. Eu continuo com o meu posicionamento e eu tenho, sim, a palavra de Campos Machado, que é um deputado íntegro, um homem honesto, de que eu sou, sim, até o momento que eu decidir o contrário, candidata a prefeita de Campinas. Mais do que isso, eu tenho a palavra do Roberto Jefferson, inclusive em áudio, que em Campinas, a pré-candidata a prefeita pelo PTB sou eu. E tenho até áudio onde diz lá em Brasília que o Rafa Zimbaldi levou a Brasília a proposta de eu vir a ser a vereadora. Porque uma pessoa que articula nos bastidores, que se candidata a prefeito da única metrópole do Brasil, não sei se merece crédito. Eu acho que a população tem que pensar muito bem nas próximas eleições, porque a democracia tem que ser saudável, a oportunidade tem que ser para todos. E se tem um pré-candidato a prefeito em Campinas, que o pai está articulando nos bastidores de Brasília, para que seja revista essa questão, se isso chegar até mim e atingir, eu quero voltar aqui e dizer, realmente a política não mudou. De minha parte, eu sigo até o fim. Sou candidata a prefeita pelo PTB de Campinas, com apoio irrestrito de Campos Machado e Roberto Jefferson, presidente nacional. Rose. Eu vou chamar a senhora, eu estava chamando a senhora de vereadora, porque... Vou chamar você, né? Vereadora, vou chamar você, né? Melhor, né? Boa tarde. Já. Bom, você conseguiu vamos supor que essa notícia de hoje, essa articulação que está ocorrendo nos bastidores não estivesse acontecendo. Você tem conversado com outros partidos para conseguir apoio? Quem seria o teu vice? Em que pé que está a tua candidatura? Rose, eu caminhei muito sozinha até aqui, porque enquanto todos os outros partidos buscavam acordos, eu vinha no meu objetivo. Eu estabeleci uma meta e vinha no meu objetivo. Não é fácil conversar com todos os partidos. Primeiro, que todos eles já têm alguma vinculação com a política do passado. Mas óbvio que nas últimas eleições nós tivemos aí uma mudança de comportamento do eleitor e a gente começou inclusive a falar em ideologias, né? E aí se começou a falar na direita, na esquerda, no centro e obviamente tem partidos que eu tenho alinhamentos na conjectura atual. Estou conversando, fui convidada para conversar com alguns, outros eu nem fui conversar.
E aí que veio a tentativa do tapetão, né? Porque aí foram no deputado Campos Machado, e ele disse, não uma, mas por várias vezes, em Campinas quem decide é a delegada Terezinha. E mais, foram o Roberto Jefferson, mesma coisa. Em Campinas, o PTB tem sim candidato próprio, a delegada Terezinha é a mulher. E sabe, obviamente que eu vim trabalhando em cima de propostas e também tenho que ter um posicionamento político, porque a política é um tabuleiro difícil de você montar. É claro, eu quero o melhor para Campinas e não significa que eu não possa conversar com outros partidos, mas com certeza dentro do alinhamento que o PTB, via Roberto Jefferson, tomou nos últimos meses. Agora, candidata, se o PTB decidir não ter uma candidatura própria, a senhora, pelo que eu estou entendendo, em cima da sua fala, a senhora não aceitaria ser vice do Rafa Zimbaldi. Mas a senhora aceitaria, por exemplo, uma possível composição com Arthur Orsi? Eu poderia conversar sobre isso, mas em primeiro lugar, eu não vou dizer tem que passar por cima do meu cadáver, até porque já vi gente morrer por causa de política, ser assassinado por causa de política. Mas eu diria a você, eu não considero essa hipótese de eu não ser a candidata do PTB. Não considero. Então, pré-candidata, nós temos um cenário que a gente imagina aí como competitivos, né? Isso na situação agora, na leitura que a gente faz atualmente do quadro. Rafa Zimbaldi e o Dário Saad com o Vandão. A gente, olhando e analisando, imagina que eles tenham ganhado musculatura aí com essa dobradinha. Como que a senhora vê atualmente a sua posição nessa corrida? Onde que a senhora se posicionaria? Foi bom você me perguntar, né? Atualmente eu não vejo possibilidade de composição com nenhum dos dois, porque para mim os dois são Jonas. Rafa é Jonas e Dário é Jonas. Tanto é verdade que se você observar a foto da apresentação do Dário para a chamada da live, o Vandão está sentado na cabeceira, porque ele vai ser o prefeito de Campinas e o Dário vai ser o laranja do Jonas. E com certeza, por que a senhora acha, então? Qual a razão? Por qual razão o Vandão precisa de um laranja? Para fortalecer a candidatura ou é para enganar a população? Porque eu considero que essa análise da senhora não é boa para nenhum dos dois. Exatamente o que a senhora quer dizer com isso? Bom, quem é Vandão na ordem política? Por que ele é pré-candidato? Eu te pergunto isso. Eu não consigo ver o Vandão. Nunca o Vandão foi linha de frente na política. Desde os tempos de Jacob Ittar, Vandão sempre atuou nos bastidores, dirigindo, conversando com as pessoas. E eu posso te dizer, porque eu fui inclusive do partido do Jonas Donizete, né? Então eu posso dizer a você o seguinte: nunca vi na história da política alguém nos bastidores virar protagonista. Então eu acredito que a questão do Vandão pessoa, e não como pré-candidato, aconteceu em virtude da necessidade de se ter uma alternativa para a continuidade desse governo. Eu diria a você, com o Dário isso é possível? Não é. Não é possível. O perfil do Dário não é de enfrentamento. E para você acabar com a política nefasta que vinha até então, você precisa ter coragem, sim, para enfrentamento. Essa política de conchavos, de acordo... Vejam, vocês me entrevistaram há mais de um ano e eu disse a vocês que seria pré-candidato. Em momento algum, vocês me viram aproximar de qualquer uma das pessoas, porque eu realmente vim com a convicção de que o PTB no estado inteiro está sendo reformulado. São mais de 500 municípios com candidatos a prefeito e vice-prefeito. Por isso, quando vocês para mim que o PTB possa fazer o mesmo jogo que o PT e outros partidos fazem, eu fico na dúvida. Eu sou nova no PTB. Candidata, o PTB sempre foi um partido auxiliar
dos governos. O próprio Campos Machado sempre esteve muito ali junto com o Alckmin. Então, essa diferença que a senhora faz agora do PTB, que seria um novo PTB, nós ainda não percebemos. O fato da senhora não ter apoio não estaria mais ligado aos interesses políticos dos partidos de hoje, porque nós temos hoje uma grande parte dos partidos que estavam na coligação do Jonas. Então, para a senhora conseguir um apoio é muito mais difícil, porque nós sabemos que esses partidos têm cargos na prefeitura. Então, esse PTB puro que a senhora está falando, eu não consigo enxergar. E também acho que a sua dificuldade está mais ligada aos interesses partidários do que à sua própria força política. Enquanto o pessoal pensa em conchavos, eu estou trabalhando no plano de governo. Se eu ficar com os olhos voltados para a política, dá a impressão que eu preciso da política para viver. E eu não preciso. Qualquer resultado para mim na política é positivo. Porque eu sou uma pessoa que não tenho carreira política. A minha carreira, gente, é de executiva, de trabalhar. Tanto é que no legislativo eu tive uma dificuldade enorme de trabalhar. Então, eu já estou aqui, trabalhando, primeiro, buscando um diagnóstico da cidade, porque ninguém me dá. Ninguém me dá. Nós temos 180 programas para implantar em Campinas. Quem vier depois da pandemia terá que realmente ser muito forte para conseguir atrair a população para somar, porque dinheiro não vai ter, né? Então, a gente tem que pensar como cuidar das pessoas depois da pandemia. Então, quando você me pergunta de como era o PTB, o que eu digo a você? O PTB de Campinas era assim, um partido coadjuvante. Ele não era rabo de baleia e nem cabeça de sardinha, ele era rabo de sardinha. Tanto é que quando eu assumi, pessoas que tiraram fotos de mão dada comigo falaram, eu estou fora porque eu não quero ela candidata. Por quê? Primeira coisa que o prefeito Jonas fez quando o deputado Campos Machado insistiu na minha candidatura foi romper com o nosso deputado líder estadual, líder nacional até, são 9 mandatos. Então, é um homem que hoje é um dos deputados que enfrenta essa política nefasta que está sendo implantada no nosso estado, sabe? Então, é muito importante que isso esteja em pauta. A política, para mim, é um meio de promover a dignidade, a qualidade de vida das pessoas. Se um dia lá atrás eu vim para Campinas como feminista e fui taxada de que odiava os homens, que prendia os homens, que batia na cara dos homens, que escalpelava os homens, hoje na política, romper com o preconceito não é nada diferente, porque nós ainda não somos vistas como pessoas capazes na política. Você foi vereador em Campinas e você conhece o funcionamento do legislativo e sabe que um prefeito, um governador, um presidente, ele tem de ter os meios para convencer os parlamentares a estarem junto com eles, né? Você acha, hoje, diante da forma que você está enxergando a política nesse momento, você acha que você conseguiria fazer política com a Câmara para poder viabilizar uma administração sua? A gente tem 1 minuto. A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, é um outro poder. Eu espero que eles mantenham a independência, porque isso não aconteceu. No passado, o senhor Rafa Zimbaldi foi o presidente da Câmara quando se aprovou o PLC 1015, que permitiu a entrada da Vitale no Ouro Verde e quebrou a saúde em 40 milhões. Eu não vou me preocupar com a Câmara Municipal, Zezé, porque se a população ficar bem esperta, ela vai renovar na sua grande maioria. Então, eu conto com o apoio da população para que a Câmara Municipal se renove, para que realmente o futuro prefeito tenha que trabalhar fiscalizado pelo Poder Legislativo, porque esta é a função do Poder Legislativo. Chega de uma Câmara Municipal submissa. Eu quero ser fiscalizada por eles. Quero que eles sejam eleitos e controlem e me fiscalizem, porque este é o verdadeiro papel do Poder Legislativo. Eu acho que é assim. Sonhadora? Não sei. Eu realmente não sei como mudar as pessoas, mas eu sei
como administrar com lealdade, com integridade, com honestidade e com olho no futuro, entendeu? Porque não dá mais, não dá mais. E eu espero realmente que o Jonas não faça seu sucessor com nenhum deles. Que o partido de esquerda também não faça seu sucessor e que o povo de Campinas acredite na importância de ter um olhar até mesmo feminino, amoroso, afetivo, porque Campinas merece todo o respeito do mundo pelos políticos. E se a pessoa não tiver uma história, um passado, uma meta, não tiver compromisso com os valores morais, ela não vai adiante, Zezé. Eu penso assim. Ok. Terezinha, olha, muito obrigada pela sua participação e talvez a gente se encontre de novo aí, você já como candidata do PTB à Prefeitura de Campinas. Boa sorte, muito boa tarde. Obrigada, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.